cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar, Senhor. Queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores. Você pode declarar isso? Queremos cantar teus louvores. Queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar. Queremos cantar teus louvores. Queremos cantar teus louvores em toda a terra. Sim, Senhor, entronizar o seu nome, Rei, nosso Redentor. Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia! As palmas! Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer, o meu prazer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, mais uma vez. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. O nosso prazer é te servir.
sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no de vida eterna, pra onde eu irei?
resposta, tu és o caminho, a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita, agradável. Sim, tu és a resposta, tu és a resposta. Eu só tenho a ti, Senhor, palavra de vida eterna, onde eu irei. Só tenho a ti, Senhor, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só tenho você, Deus. Só tenho você, Deus. Sou totalmente teu. Você pode sentar bem, irmão. Aleluia. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Com expectativas? Glória a Deus, aleluia. Eu também estou com muita expectativa. Na verdade, eu sei e criei muitas convicções a respeito desse dia. Também creio que vocês criaram muitas. E Deus vai cumprir essas expectativas que nós colocamos nele. Muitas coisas vão ser estabelecidas, esclarecidas e trazidas aos nossos corações hoje e durante esses cultos, hoje e amanhã. Amém? Então, perfeito. Irmãos, eu queria perguntar e queria saber se há algum visitante hoje. Existe alguém que está vindo pela primeira vez no culto? Se houver, levante suas mãos, nós queremos conhecê-lo. Ninguém? Amém, glória a Deus, todos estão de casa. Perfeito. Então, eu queria perguntar se há algum aniversariante hoje. Se alguém completou aniversário essa semana, esses dias. Se houver, venham pra cá. Eu completei. Não eu, nós completamos. Se houver mais alguém que quer receber oração junto com a gente para aniversário, pode vir. Então, pastor PC, você poderia orar por nós? Aleluia. Queria que a igreja ficasse de pé para a gente honrar a vida dos nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês são uma bênção aqui para a nossa igreja. É muito bom ter vocês aqui conosco, né? A gente viu vocês solteiros, né? Vocês caminharam e casaram, e vocês são uma bênção e só vai melhorar. Glória a Deus. É mais um ano de avanço na vida de vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida desse casal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eles cada vez mais, Pai, crescendo no conhecimento e na graça. Pai, eles crescendo como homem e mulher de Deus, Senhor, como marido e esposa, Senhor, e eles avançando, Pai. Nós declaramos avanço na vida deles, prosperidade correndo e alcançando eles, saúde divina, Senhor, e através desse casal, Pai, outros casais verão te conhecer, Senhor. Pai, através desse casal, Pai, aonde eles chegarem, Senhor, a tua bênção vai chegar. Onde eles chegarem, a tua paz, que excede todo o entendimento, vai chegar. Aonde eles chegarem, a tua alegria vai chegar, Senhor. E isso é apenas o começo, Senhor, de grandes coisas que o Senhor vai acrescentar na vida deles, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Chega, voltei com voz agora. Irmãos, nós temos um vídeo oficial do Dia Verbo da Vida de Missões, que eu gostaria que vocês assistissem junto conosco. Vamos colocar no telão. Muito bom esse vídeo, ok?
intensidade. Agosto de 1983. Bud e Jan Wright chegam ao Brasil sob uma direção divina de Deus. Vá e leve minha palavra para libertar o meu povo. Aqui fundaram o Ministério Verbo da Vida, que tem levado a palavra da fé e o amor por todas as nações. Sediado em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida é presidido pelo apóstolo Guto Emery e Jan Wright. Como vice-presidente, firme e forte, ela permanece em terras brasileiras, pregando o evangelho com a mesma intensidade. Pastor Bud deixou um grande legado missionário. Depois de alguns anos em São Paulo, ele e Jan vieram para o Nordeste. Juntaram tudo que tinha e pegaram uma estrada, uma Kombi como essa. E também foi numa Kombi como essa que pegamos a estrada para abrir muitas igrejas fora de Campina Grande. Viajávamos muito para Recife, mais especificamente em Paulista, porque tínhamos uma casa missionária lá. E era durante essas viagens que ele declarava tudo o que estamos vivendo hoje. Lembro demais dele declarando que o ministério ia crescer e teríamos muitas igrejas nas cidades, capitais e em outros países. Eu era novo na fé e ficava ouvindo aquelas histórias e não pensava que seria possível. Ele sempre foi um visionário. Pastor Bud foi um missionário raiz. Ele abriu mão de muitas coisas nos Estados Unidos. Ele virou um brasileiro mesmo, se adaptou a tudo. Ele era um caminhoneiro lá, mas teve que dirigir nas estradas brasileiras que não são nada boas comparadas às americanas. Ele andava em carros automáticos. E aqui ele dirigia carros manuais, sem tecnologia nenhuma, como a Kombi, só na força do braço. Aí ele se aculturou em tudo, amava as comidas brasileiras. Aprendeu a falar português sozinho, assistindo às TVs. Fez desenhos em seu caderno para fixar o idioma. E com a cara e a coragem, em poucos meses já estava pregando a palavra da fé em português, cheio de ousadia. Se alguém dizer ao monte, erga-te e o lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será com ele. O pastor sempre deixou a visão clara para a gente. Ele não abria mão de seguir o que aprendeu no Rema com o irmão Reagan. Sempre ensinou a falar as mesmas coisas. Ele também viu potencial em nós, que nem nós mesmos víamos. Temos continuado o seu legado. Sei que ele está infinitamente melhor do que a gente, mas sei que seria muito bom se ele visse o que está acontecendo. Com o auxílio da tecnologia e da inteligência artificial, nossa equipe tentou recriar como seria se ele ainda estivesse por aqui, vendo a grande colheita de tudo aquilo que semeou. Realmente seria muito bom se ele pudesse saber tudo que a gente tem feito hoje. Oxi, então me conta, rapaz, né?
verbo da vida indo para todas as nações, como ele falou. Agosto de 1983. Bud e Jen. Aleluia. Glória a Deus. Que vídeo incrível. Meu Deus do céu, muito bom. Muito, muito bom. Irmãos, ele saiu de um lugar, foi para outro lugar sem saber como seria. Ele não tinha o que ele tinha nos Estados Unidos quando ele chegou aqui. Ele deixou várias coisas, mas, irmãos, Deus o exaltou sobremaneira. Então, tudo que nós deixemos para trás ou deixássemos para trás vale a pena quando nós estamos seguindo, buscando o chamado do Senhor para a nossa vida. Todo tipo de sacrifício vale a pena. Seja o sacrifício que você passa no corpo, como passou Paulo, ou seja o sacrifício de deixar coisas para trás, como foi o caso do apóstolo Bud. Mas eles valem a pena. O que você faz pelo Senhor, por Ele também é retribuído a você, irmãos. Deus é fiel, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Meu Deus do céu, Ele é muito fiel. Muito fiel. Irmãos, tendo dito isso, da fidelidade do Senhor, é importante lembrarmos também de sermos fiéis ao Senhor. E uma maneira de demonstrar fidelidade é por meio dos dízimos e das ofertas. Amém? Então, por favor, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta aos Coríntios, 9, 6. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o necessário. Amém? Então, irmãos, esse texto é muito claro, ele é muito simples, ele deixa bem claro. Você dá e Deus devolve. Você não dá por necessidade, não dá por obrigação, não dá com tristeza. Existe uma forma de entregar ao Senhor os seus dízimos e suas ofertas, com gratidão e com alegria ao Senhor. Lembrando que quem planta muito, colhe muito. Irmãos, lembrem que quem fala isso não é o pastor Rubênio, não é o Vitor, é o Senhor. E eu confio na palavra do Senhor. Confiem na palavra do Senhor. Deem com alegria, irmãos. Tem uma música que diz: com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Ele dá semente. Irmãos, Deus é fiel. Então oferte com alegria, oferte com gratidão, porque Deus é quem vai te suprir em tudo e vai dar mais do que o que você necessita. Amém? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos inteiramente na sua palavra, confiamos completamente no Senhor e nós sabemos que o Senhor é fiel. Sempre foi fiel, então nós entregamos nossas ofertas ao Senhor com gozo em nossos corações. Vamos entregar sabendo que isso nunca foi nosso, porque tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me
Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus é bom, pode ser, tranquilo. Glória a Deus, que tempo maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. A história dos fundadores do nosso ministério, o apóstolo Bud e da Mama Jane, é inspiradora, né? Ela é algo assim que nos deixa impactados. De fato, ela precisa que nós atentemos para ela, não apenas para quem tem ministério, irmãos. Amém. Porque as coisas que funcionaram para eles com relação ao ministério, a Bíblia não diz que é apenas para o ministério, é para todas as áreas da vida. Amém. Então, você hoje tem uma oportunidade de ver, de olhar para alguém que viveu a palavra de Deus e também praticá-la e ver os resultados na sua vida. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a render graças a Deus, a dar o seu louvor a Ele, a celebrar a vida. Amém? Você está vivo? Amém? Nós precisamos aprender a celebrar a vida. Vale a pena, Ele é sempre bom. Nós temos um Deus muito bom, um Deus que se garante, independentemente das circunstâncias, Ele está disposto. A Bíblia diz que Ele está assentado no trono, rindo dos inimigos. Ele diz que Ele está assentado rindo. E bem-aventurada é a pessoa que tem essa imagem, não vendo o próprio Deus, mas que tem essa imagem da posição em que Deus se encontra. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados à sua destra. Nós estamos assentados à destra de Deus juntamente com Cristo. Não tem inimigo, não há dificuldade, qualquer coisa que seja maior do que o nosso Deus. Amém? Não há doença, não há tribulação, não há miséria, nada que possa contra o nosso Deus. Então você tem motivos para se alegrar, tem motivos para levantar sua mão, tem motivos para dar uma risada, tem motivos para dar um grito. Você pode achar que não tem, mas além de tudo isso que eu falei, dentro de você existe uma coisa chamada fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria. Um deles é alegria. E nós não precisamos viver na tristeza, podemos viver na alegria. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos celebrar o Teu santo nome. Oh, aleluia. Queremos nos alegrar na Tua presença. Queremos declarar, Senhor, que nós estamos prontos para obedecer às Suas direções. Tua palavra diz: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Nós estamos aqui para nos regozijarmos em Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Temos um grito de júbilo, temos uma risada para dar, Senhor. Aleluia, temos glórias para dar a Ti no nosso coração. Ei, aleluia, dê o seu grito de júbilo. Aleluia! Aleluia! Rompa com isso agora. Rompa com isso agora que está impedindo você de abrir sua boca. Dê um grito de júbilo para Deus. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Oh, com toda a força do nosso coração. Aleluia! 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 As pessoas falam, oh, aleluia, se dizem que somos loucos, oh, aleluia, vamos assumir a nossa posição, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, pessoal.
Aleluia. Nós precisamos aprender, irmãos, a força que há nisso que nós estamos fazendo. Há uma força na alegria. Há poder na alegria. O apóstolo Bud, ele era um homem de muita alegria. Nada tirava a paz dele. Nada tirava a alegria dele. Uma das coisas que o diabo quer roubar de nós é a alegria. Quando ele roubar a tua alegria, você pode assinar o atestado da sua derrota. Não, você não pode perder a alegria. E hoje o nosso culto é um culto legado, né? O nosso tema é legado. E eu quero falar exatamente sobre tudo o que o apóstolo Bud, tudo não, porque não temos condição de falar de tudo que ele ensinou. Mas eu quero lembrar a nossa igreja, Verbo da Vida, essa igreja aqui, Verbo da Vida, ela foi iniciada, foi fundada por ele. Amém? Veja bem, um homem, um americano, o brasileiro tem o sonho, né? O sonho americano de ir para os Estados Unidos, e eu vejo até pastores e crentes que dizem: não, eu preciso ir para os Estados Unidos, lá eu vou viver melhor. Lá as coisas vão acontecer na minha vida. Nos Estados Unidos as coisas acontecem. No Brasil as coisas não acontecem. Acontecem nos Estados Unidos. Aí vem um americano lá dos Estados Unidos, né? Exatamente, americano. Ele vem para o Brasil e as coisas acontecem na vida dele. Você entende isso? Eu entendo, isso é a fé. Isso é a obediência aos princípios de Deus. Amém? Isso é a obediência à voz do Espírito Santo. É a coisa mais importante. A palavra legado, de um modo geral, ela é uma herança. Ela tem vários significados. Amém? Mas o modo no qual a gente fala é algo que você deixa que passa para gerações. Né? Tem vários significados. Eu vou ficar nesse, que é exatamente a intenção dessa mensagem do culto de hoje. Então nós estamos aí celebrando a vida do apóstolo Bud, e você pode ver que ele fez algo que naturalmente falando, foi contrário a tudo que você possa pensar, pelo menos para um brasileiro, né? Porque na época que ele veio, as coisas ainda eram mais complicadas, mais complexas, de vir para o Brasil e as coisas acontecerem aqui no Brasil. Né? O pessoal de hoje não tem tanta noção das dificuldades que aconteciam no Brasil na década de 80, como o Miro sofreu, né? Como... Não era brincadeira, nós os nordestinos iam para São Paulo para poder escapar. Então vocês jovens não têm muita noção disso, né? Seu Luiz sabe disso, né, seu Luiz? Também. Então, veja bem, a gente não tem tanta noção do que é vir para o Brasil, como ele veio. E ele veio, irmãos, e ele de fato construiu algo para a posteridade. Algo que nós podemos observar e realmente imitar. Então, o legado é algo que você deixa como um valor, muito mais nesse sentido, esse valor imaterial do que material. Você está entendendo? Eu não estou indo para o outro significado, não. Mais do direito, mais legal, né? Não, eu quero falar sobre isso. Sobre você entender, né, que todos nós precisamos construir algo e isso ser um legado. Nenhum de nós foi chamado para não ser nada, não deixar nada na vida. Cada um de nós tem algo que Deus colocou dentro de nós
para tocar a vida de pessoas, para marcar a vida de pessoas. E a nossa vida só vai ter real sentido quando a gente entende, quando a gente entender que está deixando algo que não é apenas material. Amém? Quando é algo que não é apenas material. A dimensão, a abrangência desse legado não é importante em primeiro lugar. Porque a questão da nossa chamada, ela é muito individual e ela vai ter a dimensão que Deus quer que tenha. Amém? Ela vai ser consequência do pensamento que Deus teve a nosso respeito. Amém? Mas, por exemplo, eu estava falando essa semana com alguém, não lembro, não consigo lembrar agora. E eu estava falando de um amigo meu do trabalho de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Ele até hoje, quando ele fala comigo, ele diz: Rubênio, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Naquele tempo que a gente trabalhava, teve não sei se ele fala para mim assim, não sei se tu lembra, que eu estava com minha vida completamente desgraçada. Eu estava pensando em me matar. E você falou uma palavra. E a minha vida mudou. E hoje ele mora em outro estado, hoje ele é bem sucedido. Hoje ele viaja o Brasil todo. E nós éramos agentes sanitaristas, né, da SUCAM. E ele era crente. Certo? Mas ele estava com essa vida completamente destroçada, assim. Estava, assim, para quem via, não era uma vida completamente, mas ele, dentro de si, ele estava. Entendeu? Então, irmãos, veja que eu não era um pastor, e nem precisava ser, para marcar uma vida. Amém? Todos nós que temos Cristo, nós temos algo dentro de nós que vai se tornar um legado na vida de outra pessoa. Vai ser deixado na vida de outras pessoas. E nós precisamos entender isso. É quando nós entendemos que nós não somos simples pessoas que vamos fazer a diferença. Amém. Às vezes, as pessoas nem vão acreditar no que você acredita, mas não importa. Você acredita. Você lembra o apóstolo Guto falando? Eu nem achava que ia acontecer o que ele falou. Sabe que muitos chegaram perto dele e disseram assim: isso aí não vai acontecer o que ele falou, não. Eu vou para outro lugar que é maior. Vou para outro lugar que é melhor. Vou para outro lugar que tem um prédio maior. Um carro melhor do que uma Kombi. Você está entendendo? E desistem daquela fase inicial. Amém? Desistem daquele primeiro momento. E nós precisamos entender, irmãos, que isso é algo que se constrói. É algo que é para ser trabalhado, construído. Amém? Então, a Bíblia, ela fala que não apenas nós deixamos legado, mas nós também temos que aprender a receber um legado. De fato, irmãos, a Bíblia é um livro de legado. Né? É passando de geração a geração. Eu acredito, irmãos, que só passa algo para alguém quem sabe receber. Quem não sabe receber não é capaz de passar, de dar. Quem não sabe aprender não é capaz de ensinar. Amém. Aleluia. Então nós devemos aprender a aprender. Amém. De fato, nós devemos ser sempre aprendizes. Sempre. Sempre aprendizes. Então, a Bíblia fala, né, aqui sobre conselhos
que são dados para essa questão de nós aprendermos a agarrar um legado, ver, entender, saber quem na nossa vida, quem Deus estabeleceu na nossa vida como pessoas que vão deixar legado. Você entende isso? E eu não estou falando de um modo geral agora, eu falo de coisas espirituais. Quem Deus chamou para depositar na tua vida as coisas espirituais? Quem Deus estabeleceu? Você sabe? Você tem consciência de que você tem pessoas que vão depositar na sua vida valores espirituais? Eles vão te deixar uma herança, uma marca, coisas que vão servir para a tua posteridade. Amém. Muitas pessoas falham porque elas não entendem, biblicamente falando, paternidade. Paternidade. Tem um vídeo do apóstolo Bud, falando do Guto, ele diz: Guto é meu filho, né? Filho espiritual. Você só vai aprender, receber herança, amém, espiritual, de quem você honra. Amém? De quem você honra. Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: Paulo falando aos irmãos, Paulo falando à igreja: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, Paulo, ele sabia da influência que ele tinha naquele povo, né? Do legado que ele tinha para deixar. Ele tinha algo para deixar. E ele alertou aquele povo: façam isso, atentem para o que vocês têm ouvido de mim. É muito interessante, irmãos, eu acompanhei muitos anos do apóstolo Bud, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, todas as oportunidades que eu tive de estar recebendo dele, eu me fiz lá presente, né, nas conferências e nos momentos que a gente podia estar lá. Irmãos, ele sabia, ele disse: Deus me mandou para o Brasil para ensinar fé para vocês. Amém? Ele sabia que ele tinha algo para entregar. Ele sabia que ele tinha deixado algo. Ele tinha algo para deixar aqui. Deus tinha dado a ele. Amém? Paulo também sabia que tinha algo para entregar aqui. Mas ele estava motivando as pessoas. E vocês não estão percebendo? É interessante que às vezes as pessoas não percebem, não se atentam dos valores espirituais que Deus deposita em uma liderança para entregar para essas pessoas. Nós temos uma tendência de olhar para o negativo. Irmão, se você sentar com o apóstolo Guto e dizer assim: Guto, o apóstolo Bud tinha defeitos? Se ele tiver coragem, ele vai listar uma carrada, como diz. Amém. Você sabe que tem gente que até hoje parou, porque o apóstolo Bud morreu? Mas como é que ele morreu? E aí ele morreu? Você está entendendo? E aí ele morreu e a pessoa para aí. E não olha os valores. E perde os valores. Tão preciosos. Amém? Aleluia. Não deixa o diabo te enganar, irmãos. Amém. Está muito claro, ele tinha claro, eu tenho claro, irmãos. Eu sei o que Deus depositou na vida dele para eu pegar. Amém. Eu sei. O que havia todas as vezes, irmãos, era impactante. A autoridade que ele tinha
É impactante. Você ouvir as histórias. Quando o Rafael vier por aqui, o Rafael Frota, ele é calcaiense, e muitos aqui conhecem, pede para ele contar as histórias. As histórias da intimidade, fora do púlpito. Para você ver como é impactante. O homem chegar para um cacimbão e dizer, e adoçar a água com a palavra. A água saloba e o homem dizer, vai ficar doce. E a água ficar doce. Amém? Paralisar abelhas. Entendeu? Mandar as abelhas pararem. As abelhas atacando as pessoas. E ele mandar as abelhas, vão-se embora. E as bichas... É impactante demais, irmão. Eu não sei você. Mas o apóstolo Bud, ele tem uma coleção chamada O Legado, de livros, que o pessoal do ministério compilou das ministrações dele. Eu quero aconselhar você a adquirir. Né? Então, ali, no apóstolo Bud, irmãos, eu reconheço um homem, uma vida de fé, uma vida de alegria. Amém. De fato, uma das características mais fortes do apóstolo Bud era como ele falava. Como ele falava. Ele falava de uma maneira, irmãos, que era raramente você via ele falar algo errado, negativo. E para mim, ele tem um livro, né? Não falo negativo. E até isso, que é a coisa, para mim, a mais valiosa que ele deixou, porque ninguém entendeu melhor que ele, no nosso nível verbo da vida, o poder que há nas palavras. E principalmente alertando para o negativo. Porque, irmãos, a gente fala muita coisa errada. Não é falar mal o português, não. Entenda isso. Amém? Não é falar mal o português, não. É falar uma coisa negativa para a nossa própria vida. Declarar coisas negativas para a nossa própria vida. E ele pegava pesado nisso, irmãos. E muitas pessoas nunca entenderam isso, mas é porque não entendem. Às vezes a mensagem do apóstolo ela não é entendida na hora. As pessoas pensam que é chatice, que às vezes chama até de ignorância. Amém? Mas eu quero alertar você de novo, nós estamos numa oportunidade. Amém? Nós temos uma oportunidade de despertar em nós essa herança. Amém? O legado que ele deixou. O legado que ele deixou. Para nós vivermos uma vida excelente. Amém? Sendo guiados pelo Espírito. Ele teve uma vida de sucesso, irmão. Não importa o que as pessoas falem para mim. Ele teve uma vida. Hoje eu estou aqui em cima da obra dele. Amém? Da obra que ele fez. Então eu reconheço esse legado. E esse reconhecimento, irmãos, tem trazido benefícios espirituais para mim. E ele precisa impactar a sua vida também. Você precisa entender que existe herança espiritual. Que nós estamos debaixo de uma unção. Porque estamos debaixo de uma visão. Amém? Você entende como é que um homem morto... Muita glória. Você entende como é que um homem morto... dentro de um buraco, ressuscita um homem que cai sobre ele?
Você entende isso? Mas a Bíblia diz que o homem caiu na cova de Eliseu e ressuscitou. Porque a unção não morre. Amém? A unção que Deus deu a ele, irmãos, ela permanece. Ela está no verbo da vida. Ela permanece. Ela ainda ressuscita mortos. Amém? Então, tira os teus olhos do natural. Porque todo mundo que olhasse para aquela cova de Eliseu diria, o homem de Deus se foi. Entendeu? Mas ali a Bíblia fala, a Bíblia traz uma mensagem. Amém? Então olha para a unção. A unção que você honra, ela vem sobre a sua vida. Não adianta, você não recebe herança de quem não tem influência sobre a tua vida. Quem você não deixa ser influência para você, você não recebe. Sabe, muita gente no verbo da vida mesmo nunca vai agarrar a unção que estava na vida do apóstolo Bud. Porque eles são independentes. Eles se tornam independentes, eles querem ser aquilo que eles são. E para você receber uma unção não precisa você deixar de ser quem você é. Amém? Mas eu estou falando de uma independência. De um espírito de independência. Paulo disse, o que vocês viram, o que vocês aprenderam, pratiquem. Ele diz assim, para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, estas mesmas confiai tu a homens fiéis, idôneos, capazes de também ensinar a outras pessoas. Amém? Veja, não é apenas homens capazes de ensinar, com o dom de ensinar e de ser mestres. Ele está dizendo assim, as coisas. Esses homens aqui não são homens apenas capazes de ensinar. São homens capazes de ensinar a mesma coisa. Amém? Homens capazes de ensinar aquilo que, da minha parte, ouviste. Você entendeu? Não é simplesmente alguém que ensina, mas alguém que ensina o que deve ser ensinado. Aquilo que deve ser ensinado. Você tem que identificar o ensino. Você tem que saber o que está aprendendo. Aleluia. Amém. Eu vi, irmãos, muita gente criticar o apóstolo quando ele dizia, irmão, não fala que está morrendo de fome. A gente tem uma tendência de imitar ele porque é tão forte. Porque ele dizia, não fala que está morrendo de fome, não fala que está morrendo de sede, não fala que está morrendo de cansado, você não está morrendo. E as pessoas dentro do ministério criticavam. Não, isso aí é modo de falar. Modo de falar, é modo de falar, isso aí não tem importância. Quando eu falei que eu estava morrendo de fome, não é porque eu queria dizer que eu ia morrer, não. Era que eu estava com muita fome, então eu digo, eu estou com muita fome. Amém? Mas as pessoas não entendem. Não entenderam a mensagem. Eu consegui entender isso, irmãos. Se você é leviano no falar isso, você começa a ser leviano em falar outras coisas. Amém? E principalmente quando você amadurece mais, quando você é uma pessoa que tem a prática da fé, que você sabe o que é.
O que é a prática da fé? Você sabe o que é a prática da fé? Amém? Qual é a prática da fé? Eu criei, por isso falei. Isso é a prática da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso praticamos, falamos. Uma pessoa que tem a prática da fé, irmãos, uma pessoa que olha para o osso que está duro e diz assim, você vai amolecer, vai voltar ao normal. E aquilo volta ao normal, ele sabe o poder que tem as palavras. Ele passa a ter mais cuidado com as palavras. Amém? Uma pessoa que olha para uma árvore e diz, você vai secar. E ela seca, ele tem que ter mais cuidado com as palavras. Agora, uma pessoa que é desleixada com a palavra, ela continua sendo desleixada. Entendeu? De fato, a pessoa que diz, eu estou morrendo de fome, ela não está morrendo, e eu tenho certeza, ela não vai morrer de fome, porque ela disse que estava morrendo de fome. Mas ela também não vai sair do lugar na fé. Ela nunca vai dar importância às palavras. E aí, quando ela não dá importância às palavras, automaticamente a fé dela não vai funcionar. Aleluia. Amém. Então, o meu intuito hoje, entre tantas coisas que nos foram legadas pelo apóstolo, né? Tantas verdades, tantas valores espirituais, amém? Porque o apóstolo Bud era um homem que era apegado aos valores espirituais. Ele era um homem tão verdadeiro, irmãos, que ele disse que estava morrendo e ele dizia, ele não tinha vergonha. Hoje, irmãos, eu estou doente porque eu desobedeci. Porque eu fui infiel a Deus. Porque o Espírito Santo falou para mim, para de comer. E eu não parei de comer. Eu comia tudo que eu via pela frente. Tomava muita Coca-Cola. Ele me dizia. Amém? Aleluia. E quem conheceu a história dele sabe, irmãos, ele soube quando ele ia partir. Ele sabia, ele não queria nem mais ficar aqui. Ele deixou dito, tá? Quem estava por lá, quem estava presente sabia. Eu percebia, irmãos. Quando ele passou o apostolado para o Guto, ele estava dizendo assim, pessoal, eu não estou mais querendo ficar aqui não. Você entende? Uma pessoa que olha para o céu, irmão, não se apega a coisa da terra, não. Amém? Aleluia. Mas ele deixou um legado para nós. Amém? E um desses legados que deve ser levantado, né, dentro de nós, é como nós falamos. Amém? Como nós falamos. Eu trouxe aqui um trechinho para nós vermos como ele ministrava, né? Assim, um pedaço de uma grande parte assim das verdades que ele falava. E eu quero falar sobre isso, sobre o falar. Porque a Bíblia fala sobre isso. Nós é que não atentamos. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13. Versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Primeira parte. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Amém? Do fruto da boca o homem comerá o bem. Tem outra passagem semelhante a essa, eu quero que você abra também, 18, 20. Provérbios também, 18, 20. Ela é
uma complementação, vamos dizer assim. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Amém? Do fruto da boca o coração se farta. Que coisa interessante. Sabe, a gente começa aqui e eu digo para você, dê um aleluia. Eu peguei essa coisa, de nós começarmos fazendo algo, dizendo algo para Deus, expressando a alegria que está no nosso coração. Amém? Embora a gente não sinta, mas nós temos o fruto do Espírito. A Bíblia diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Amém? Eu acho interessante demais esse versículo, porque ele está mostrando aí o caminho de como você deposita coisas no seu coração. Coração, seu espírito. Amém? Os ouvidos, os olhos, são caminhos de recepção que vão para a nossa alma. Da nossa alma podem descer para o nosso coração, mas a Bíblia está dizendo aí que do fruto da boca o coração se farta. Você entendeu? Parece que se você fala algo, isso vai direto para o teu coração. Amém ou não? Do que sai da boca, porque o fruto é o que sai de dentro. Não é? O que sai de dentro da árvore é o fruto. Então, do que sai da tua boca, o teu coração se satisfaz. Ele vai ficar cheio. A questão é o que está saindo da nossa boca. Você quer mudar teus sentimentos? Você quer mudar as imagens do teu futuro que você tem? Você precisa saber o que está falando e produzir. Você está entendendo? Produzir. Sabe que você não precisa ter uma mentalidade pobre? Você não precisa ter uma mentalidade de doença? Você não precisa ter uma mentalidade depressiva? Você não precisa... Você pode ter o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Diga assim: eu posso ter o que eu quiser. Começa com isso, sabia? Você começa declarando o potencial que você tem. Pastor, mas eu não acredito que eu posso ter o que eu quiser. Quer dizer que eu posso ter um avião? Pode. Eu só não aconselho você a começar com um avião. Você está entendendo? A questão é como você vai chegar lá. Amém. A Bíblia é um livro de princípios. Amém. E a Bíblia sempre diz que nós vamos de glória em glória e vamos de fé em fé. Então você não pode pular esse princípio. Amém. Mas eu já vi homens que não tinham condição de ter avião. E eu vi eles dizendo: eu vou ter um avião. E o avião chegou. Amém? Se você quiser, eu dou o endereço dele. Amém? E ele ganhou o avião. Amém? Eu não sei o endereço direitinho não, mas a cidade é Petrolina. Amém? Pastor Edilson de Lira. Amém? Eu também disse que eu ia ter carro. E quem está aqui perto de mim sabe, eu disse que ia ter uma SUV, não foi, mano? Mas eu não disse ontem não, faz um tempinho, não foi que eu falei? E eu comprei. Por que eu comprei? Porque eu falei. E aí eu disse que eu queria de um certo tipo, um certo modo.
E ela veio. Amém. Pastor, mas o senhor é o senhor. O senhor é pastor, né? O senhor é pastor. Amém. Mas, irmãos, um tempo eu não tinha nada e eu disse, eu vou ter. Amém. Eu vou ter. E eu tive. Eu tenho. Amém. Então, mas começa você entendendo que a boca produz. A boca produz. E ela produz de um modo tal que ela produz até para dentro do teu coração. Você precisa aprender a falar a coisa certa. Eu também preciso. Amém? Quando nós falamos, nós produzimos. O fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Amém? É tudo um princípio bíblico, irmãos. E o apóstolo Bud, ele sabia exatamente isso. Ele sabia a importância do que você fala. Amém? Eu já ensinei muito isso aqui também, irmãos. Eu ainda vejo muita gente falando errado na igreja. Muita gente falando errado. Por isso que eu trouxe isso agora, como um marco, por causa do apóstolo Bud. Amém? Porque as pessoas, nós fomos criados no mundo, irmãos, na mentalidade mundana, que é de destruição, que vai se corrompendo. E é de fato um esforço falar certo. Nós precisamos nos esforçarmos para falar a coisa certa. E precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Quanto mais maduros nós somos. Você entende, não? Quanto mais a gente está amadurecendo, mais cuidado com as palavras nós devemos ter. Amém? Irmão, se você não tem coisa boa para falar do teu amanhã, fica calado. Amém? Se não tem coisa boa para falar, se aquieta a tua alma. Aquieta a tua boca, fecha a tua boca. Amém? Aleluia. Se não tem nada de bom, é melhor ficar calado. Porque a boca produz, os lábios produzem. E aí você talvez não saiba por que é que você está piorando. É porque a pessoa diz assim, e aí, como é que você está? Aquela enfermidade está piorando. Porque o sintoma piorou. Você está entendendo? O sintoma aumentou, a pessoa diz, eu estou pior. Por causa de um sintoma. E ela está dando ordens ao seu próprio coração. E ela está convencendo o próprio coração. Amém? Ela está convencendo o próprio coração que ela está num processo de doença, de enfermidade. Para ir para pior. Graças a Deus pelos médicos e os remédios, irmãos. Amém? Porque se não fosse uma coisa que é mais poderosa do que essa dúvida que a gente vive, muita gente já estava até morto. Amém? Porque nós somos viciados em não posso, eu não consigo, eu não vou comprar. Amém? Aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando a gente morava lá no Tatu Mundé, e eu sentei na minha sala lá, na minha sala tinha um sofá que eu tinha ganhado. A gente não tinha televisão nessa época. A gente não tinha uma mesa boa. Não tinha estante em casa. Eu acho que eram umas 4 horas da manhã, não lembro bem.
E eu me sentei naquele sofá. E eu disse, aqui vai ficar a estante, aqui vai ficar a televisão, aqui vai ficar a mesa com as cadeiras. Irmãos, e rapidamente eu comprei. E o meu salário não aumentou na época. E a minha estante que eu comprei acabou esse ano. Porque deixei a bichinha na chuva. Porque eu mudei de casa e ficaram umas coisas fora de casa e choveu. E a minha estantezinha era a minha palavra, irmãos. Ali eu vi a minha palavra indo por água abaixo. Amém? Você entende isso? Não. Não, uma hora ela tinha que ir mesmo, irmão. Amém? Mas eu falei aquilo, irmãos, e eu falei que eu ia ter a estante, eu ia ter a televisão, eu ia ter a mesa com as cadeiras, e eu ia colocar as coisas, o piso do meu apartamento, e eu ia fazer o reboco do meu apartamento, e eu ia colocar grades no meu apartamento, eu ia colocar forro no meu apartamento. Meu apartamento não dava nem isso aqui. Eu acho que era essa aqui. Isso aqui, o nosso apartamento. Amém? E eu não tinha condição natural, aos olhos naturais eu não tinha condição natural de fazer isso. Mas quando eu saí de lá, ele estava com piso, uma cerâmica boa, não foi qualquer uma, comprei uma das mais caras que tinha lá na loja, rebocado, com grades, do jeito que eu disse, com forro, do jeito que eu falei. Amém. E eu entrei lá em 2004 e saí de lá em 2008. E quando eu saí, ele já estava todo terminadinho. Porque eu aprendi que eu posso falar. Eu posso não ter dinheiro, irmão, mas quem é que vai tapar minha boca? Hã? Quem é que tem coragem aí? Quem é aí que tem coragem de tapar minha boca? Amém. Irmão, não adianta, não importa o que você está vendo. A tua boca ninguém pode calar. Amém. Se os homens te calarem agora, depois você vai no banheiro, fala lá no banheiro. Amém. Se a circunstância está pesada, sai daquele momento ali, sai daquela pressão ali, vai para um lugar mais tranquilo e começa a falar o que você precisa falar. A primeira pessoa que você precisa convencer não é Deus. Deus, ele já sabe, ele já está convencido. A pessoa que tem que ser convencida é você. Amém. A primeira pessoa a ser transformada pelas tuas palavras não é o teu marido. Não é a tua esposa. É você. Amém. É a primeira pessoa que precisa mudar. Você precisa se convencer. Amém. Aleluia. Eu sempre fui muito cuidadoso, irmãos, com o que eu falava para os meus filhos. Muito cuidadoso. De não falar qualquer palavras para eles, para ele. Amém? Sempre fui muito cuidadoso. Do que eu falo diretamente para eles e do que eu falo a respeito deles. E do que eu falei no passado, sempre fui muito cuidadoso. Eu nunca falei nenhum dos medos que eu tinha. Que vinha, né? Sim. Pai, deixa eu ir na praia com meus amigos. Quem é pai e mãe aqui? Para liberar o filho assim. Vá, meu filho. Hã? Quando diz vai, o que é que pensa logo? Meu Deus. Se acontecer alguma coisa, eu não vou estar lá. Eu preciso estar olhando, eu preciso estar vendo. Entendeu?
Monesa sabe aí, eu liberava, né? A Monesa, Rubênio, mas não sei o que, ele vai e ele volta. Você está entendendo? Você está entendendo? Vai dar certo, vai ser tudo tranquilo, não vai fazer besteira e vai voltar. Era a minha declaração. Às vezes eu tinha que ir para um lugar e falar, sozinho. Você está entendendo? Mas o diabo, eu não dava acesso ao diabo. Você está entendendo? Não dava acesso. Hoje o Gabriel, irmão, hoje ele está no Uruguai, não está mais nem na Argentina. Está vindo, andando para o lado de cá. Está vindo para o lado de cá. Amém? E ele é adulto hoje. Ele é adulto. Mesmo assim, eu mantenho a minha palavra. Você entende? As coisas que eu declarei sobre a vida dele. Vai acontecer, irmão. Tudo. A Gabriela hoje, ela está lá porque nós declaramos. O que era que nós dizíamos quando ela era pequena? E que era missionária. Foi tu que começou esse negócio. Essa menina é missionária. Essa menina parece que é missionária. Foi tu. E hoje a Gabriela é missionária. Tem um coração missionário. Amém, irmãos? Cuidado com o que você fala. Cuidado, irmãos. Amém? É claro que a gente erra às vezes no falar. Mas você tem autoridade para desfazer a besteira que você falou. Você tem autoridade. Amém? Para desfazer. Se arrepender da palavra errada. De tudo que você declarou antes. Amém? Cuidado com as suas palavras. Cuidado quando diz, nada na minha vida dá certo. Não vai dar certo. Amém? Cuidado quando estiver discutindo, falando besteira. Dizendo que as coisas não vão dar certo. Dizendo que seu casamento não vai dar certo. Dizendo que não vai dar certo o projeto. Cuidado. Amém? Fecha a boca. Porque você começa a se convencer. Você começa a se convencer. Amém? Começa a falar o que não deve, começa a se convencer daquilo. E a gente que brinca muito tem que ter mais cuidado ainda. Amém? Tem que ter mais cuidado ainda. Porque a gente brinca muito, mas Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 33. Veja só, irmãos, que conjunto de coisas poderosas e impactantes. Quem falou foi Jesus, certo? Quem falou foi Jesus. Jesus disse assim, eu não falo nada que eu não tenha ouvido do meu Pai. Então é o próprio Deus falando. Diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Certo? Pode passar. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ele diz aí, digo-vos que de toda... Você sabe o que é toda? Toda significa o quê? Toda significa cada uma. Né? Esmiuçando, toda é cada um. Cada uma. Todos vocês é cada um. No todo. Também. Você está entendendo? Então, toda palavra frívola, toda palavra ociosa, toda palavra vã, toda palavra descuidada,
De toda palavra descuidada, frívola, estéril, pode arranjar aí, besteira, que proferirem os homens e as mulheres também, porque é o homem no gênero, dela darão conta no dia do juízo. Amém? Volta lá, por favor, eu quero só esclarecer uma coisa. No original não tem esse D maiúsculo aí, jogando lá para o final não, certo? É dará conta em juízo. Porque haverá o dia do juízo lá, onde nós vamos dar conta. Mas há juízos que acontecem sempre. Você entende? A palavra do grego para juízo é crises. Então, momentos de crise são momentos de juízo. Amém? É onde a verdade se encontra com os fatos com a verdade. É a hora que chama aqui no cearense de pega para capar. Na hora do pega para capar, certo? O pessoal pensa que a gente está orando de línguas lá de fora, né? Quem é de fora pensa que está orando de línguas, não sabe nem o que é que eu estou falando. Pega para capar. Na hora do juízo, de toda, irmãos, olha só que coisa forte, irmãos. Que você diz, não, é besteira. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta em juízo. Amém. Você não é tão novinho para eu ter que explicar a você que tem juízos que acontecem antes do dia do juízo final, né? Então, olha só as coisas importantes aí. Primeiro, toda palavra. Diga toda palavra. Por isso que o apóstolo falava, não diz que está morrendo, irmão. Não diz que está morrendo. Porque dizer que está morrendo vai produzir morte. Amém? Dizer que está morrendo de cansado vai produzir cansaço. Amém? Não vai melhorar em nada. Mas a coisa impactante aí, né? É que vai haver juízo sobre as palavras. Vai ser, a nossa palavra vai ser julgada. Amém? As nossas palavras serão julgadas. Eu não posso dizer para você que Deus vai julgar. Mas a vida julga. Amém? As circunstâncias julgam. Juiz são as tuas próprias palavras. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Nós devemos aprender o valor, irmãos, da confissão.
apelo, pode vir. Estou fazendo o apelo. O apelo que é um convite, né? Então, se você está aqui e ainda não confessou a Jesus, quer fazer dele o Senhor da sua vida, não tem por que você esperar para, com uma palavra, uma confissão, produzir a vida eterna para você. Veja que isso é tão forte, né? Com uma palavra, eu produzo vida eterna na minha vida, porque Deus já está decidido, Ele já deu. Não é mais uma questão de Deus, irmão. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele já decidiu nos abençoar. Ele já te deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já te deu, já deu. Agora é só você pegar. E como eu pego? Pela fé. E como é que a fé age? Falando. Então você pode ser salvo hoje. Se você está aqui, não é salvo, você pega a salvação falando. Amém? Aleluia. É só dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu faço dele o meu Senhor. Amém? Então o convite está feito. Se você quiser, venha. Se tiver alguém, venha e receba Jesus como o Senhor da sua vida e seja salvo. Glória a Deus. Todos salvos? Glória a Deus. Todos salvos. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo? Glória a Deus. Eu não entendi ainda. Vai para o batismo ou... Eita glória! Aleluia! Deixa eu pegar. Glória a Deus! Seja bem-vindo à família de Deus. Amém. Glória a Deus! Olha aí, tá vendo? Deus é bom. Amém? Essa é a coisa mais importante. A primeira confissão é a que abre, bota você no reino, e aí você vai andar nisso aí, né? Amém. Aleluia. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Estenda sua mão, vamos orar por ela. Eles vão levar e conduzir ela ao novo nascimento lá. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela vida da nossa irmã. Ela está recebendo agora o Senhor, Pai, e nós queremos declarar sobre a vida dela. Pai amado, todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade que já estão dadas, Pai. Ela recebendo, Pai amado, o entendimento, a iluminação para conquistar, Pai. Conquistar tudo que há no reino, Pai, para a vida dela. Sim, que ela cresça e avance cada vez mais espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos ela com alegria na família, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem levar ela lá. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo no Espírito Santo? Você está aqui, não é batizado, quer sair daqui falando em línguas? Nós queremos orar por você. Todos cheios do Espírito? Glória a Deus, todos cheios do Espírito. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, precisando de oração? Se você está aqui com alguma dor, alguma coisa, essa coisa tem que sair de você. Amém? Glória a Deus. Manuela, vamos aqui, Manuela, trabalhar? Amém. Sim. Uhum. Amém. Estenda sua mão para cá, vai sair. Vai sair, não vai voltar mais, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, nós oramos agora. Tomamos autoridade e repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Todo o espírito de enfermidade, deixa a vida dela agora. Em nome de Jesus, sai. Todo mal, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não pode ficar aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Livre em nome de Jesus. Livre. Receba em nome de Jesus. Liberdade em Cristo Jesus. Liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Livre em nome de Jesus. Amém, irmãos. Bom dia para vocês. Vitor Cisnando. Pode vir.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, que palavra excepcional, excelente. Glória a Deus. Revelação, mudança. E eu vou confessar para vocês, irmãos, eu vou mudar meu modo de falar, vou ser mais diligente com o que eu falo. Sabe? E é porque eu não tô mesmo coisa que eu acho, não falo coisa eita, coisa feia, não, irmãos, não falo. Mas eu estou mais convicto, eu vou vigiar as minhas palavras. Vigiemos, irmãos, porque a minha versão diz assim, ó, useless words. Tá em inglês, né? Então vou falar em português. Palavras sem utilidade. Às vezes a gente pensa, não faz diferença, não tem utilidade. E tá lá. Vigia as palavras que você pensa que não fazem diferença. Que coisa forte. É sério. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. As palavras do Senhor não vêm para nos condenar, vêm para nos libertar. E se elas nos libertam, de verdade, verdadeiramente nós somos livres. Então, é sério. Só tem uma palavra para isso, pastor. É perfeito de lá. Irmãos, nós sabemos que o reino, que as coisas, que tudo aqui é feito por meio de declaração, por meio de fé. E nós vamos fazer no momento agora uma coisa que envolve muito a fé de vocês. É um ato que você faz no corpo também, mas envolve a fé, que é a oferta missionária. Então, nós vamos fazer... Vai fazer um pix aqui, pastor? Ou vai passar as coisinhas? Então, irmãos, a salva. Então, nesse momento, nós vamos fazer a oferta missionária. Oferte, irmãos. Contribua com o reino, porque você também vai estar sendo assistido por Deus quando você faz isso. Então, vale a pena ofertar na obra. Vale muito a pena. E faça isso com alegria. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, podem vir. Deus é bom. Aleluia. Quem se alegra? Deus é bom. Deus é fiel. Deus é bom, olha aí. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado em nome de Jesus. Vai se multiplicar para os missionários, para missões, para os irmãos que ofertaram. O dobro, o triplo, o quádruplo, o cêntuplo. Em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Irmãos, os apelos já foram feitos para as pessoas receberem o Senhor Jesus Cristo, para receberem também o batismo no Espírito Santo. Então eu creio que nós podemos vir para os avisos finais, não é? Pois bem, irmãos, o primeiro aviso é a respeito do culto de oração. Nós somos do manto, gostamos de girar, de fazer os crandarabarabaçuia, né? É muito bom. E toda terça-feira nós temos esse culto de oração. É muito bom, irmãos. Pelo amor de Deus, Ave Maria. Me perdoe, Ave Maria. É costume. E é toda terça. Às 19h30. Então vai ter essa terça-feira. Venha, irmãos, pelo amor de Deus. Gire no manto. Corra, pule. Ontem a irmã Mila falou, quando eu oro, quando eu pulo, as coisas acontecem mais rápido. É verdade, irmãos. É verdade. Então, participe disso. Culto de oração, terça às 19h30. Quinta-feira, temos o culto de ensino, também às 19h30. Os dois cultos, irmãos, tanto de oração quanto o de ensino, tem no formato online. Portanto, você pode vir presencialmente e pode assistir de casa o culto. E, aos domingos, temos os cultos de celebração, às 9h30 da manhã e às 18 horas, online e presencial, os dois. Então, temos o curso de oração, Verbo da Vida. Amém? Glória a Deus. Local, Igreja Verbo da Vida, Via Sul. Início das aulas, 24/8. Às 20 horas. Irmãos, eu estou declarando que minha voz vai ser assim, em nome de Jesus.
Quem crê? Inscrições abertas, as vagas são limitadas. Então, esse é culto especial com Luiz Diego e Leide Andrade. Glória a Deus! Irmãos do JPN, a Leide Andrade se garantiu demais. Ela falou uma coisa que o pastor, que me lembrou o que ela falou. Ela mostrou a foto do Bud e tinha uma frase dele. Irmãos, eu não sou pobre, eu só não tenho dinheiro. E o pastor falou, não tinha dinheiro. Mas ele disse, vai ser assim, 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 assim. E eu estou com muita expectativa para esse culto dela. Muitas expectativas dela e dele, né? Então, se faça presente. Vai ser no domingo 27, dia 27, às 9h30 e também às 18 horas, online e presencial. Amém? Venha, irmãos, participe, porque ela é missionária mesmo. Assim, missionária... Não tem como, não tem como defini-la. E defini-lo, né? Excelentes. Pois bem, Livraria Verbo Caucaia. Não deixe de passar na nossa livraria. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé para abençoar sua vida. Procurar Adamex Farias. Tem o legado, né? E tem a biografia do Bud. Tem promoção. Do Bud. Ah, glória a Deus. Ah, glória a Deus, irmãos. Então, 25% em todos os livros do Bud. E quem comprar a biografia dele vai ter 20%? 25% de desconto em todos os livros da livraria. Muito bom. Aproveita, irmão. Vá lá ligeiro. Procure o Adamex Farias. Pague no Pix, pague dinheiro, mas compre os livros. Vão lá. E livro Fortalecidos no Senhor, Mona Lisa Oliveira. Para adquirir o seu ou presentear alguém, procurar Adamex Farias. O livro da irmã Mona Lisa, irmão, está à venda, está aqui. Abençoe alguém, presenteie alguém. Abençoe a si mesmo, se presenteie. Amém? Livro Deus Quer Te Usar, da irmã Juliana Paixão. Para adquirir o seu ou presentear alguém, procurar o Adamex Farias. Glória a Deus. Então, compre os seus livros, sejam abençoados em nome de Jesus. E doação de alimentos. Segunda a sexta, das 13 horas às 17 horas. E nos horários de cultos, procurar o pastor Paulo César. Quem seria este? O pastor PC. Amém? A Secretaria de Missões Caucaia convida toda a igreja a ofertar na vida das nossas missionárias em treinamento. Gabriela Oliveira e Rita de Cássia. Aos domingos, convidamos toda a igreja a visitar o nosso espaço missionário. Irmãos, elas estão trabalhando para a obra, estão se preparando para o chamado, estão se armando, e você pode participar disso também. Então, nós convidamos vocês a participarem. Passamos os pics delas. O senhor pode colocar de novo? Então, irmãos, abençoe-as. Elas são bênção em nossas vidas e vão levar a palavra, irmãos, para as nações. Façamos parte disso. Pois bem, o departamento infantil, após o término do culto, os pais devem imediatamente buscar seus filhos nas salinhas. Informamos aos pais e responsáveis que não poderemos receber crianças com sintomas gripais. Nova inscrição do berçário. Berçário, sala de 0 a 11 meses e maternal, sala 1 a 2 anos. Link no nosso grupo de WhatsApp. Quem não conseguir fazer seu filho... fazer a do seu filho... Tá repreendido. Quem não conseguir fazer... Eu não vi o do, irmãos. Como é? É Olhos da Fé. Quem não conseguir, a gente vai orar se vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Me perdoe, irmãos. Eu não vi o do aqui. Quem não conseguir fazer,
do seu filho a inscrição, solicitamos que procure as cadeiras que serão disponibilizadas próximo à nossa livraria. Irmãos, esses são nossos avisos. Eu espero que vocês não tenham viajado, porque nem eu viajei aqui. Mas é isso, irmãos. O culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção. Guardemos, pratiquemos, declaremos vida, porque as coisas vão acontecer conforme o que nós declaramos. Mais bem-aventurado é aquele que pratica do que aquele que ouve. Amém? Então, vamos na graça e na paz. Sejamos abençoados em nome de Jesus.